Você provavelmente acha que conhece os países do mundo. Mas existem nações inteiras, com governo, bandeira, moeda e população, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Não estamos falando de cidades escondidas, nem de territórios disputados. Estamos falando de países reconhecidos pela ONU, que aparecem no mapa, mas que vivem na sombra do mundo. Hoje no Raw World, você vai conhecer 5 desses lugares. E garanto que pelo menos um deles vai te surpreender de um jeito que você não esperava. Número 5. Nauru. Se você nunca ouviu esse nome, não se preocupe. Quase ninguém ouviu. Nauru é uma ilha no meio do Oceano Pacífico, a mais de 3.000 quilômetros da Austrália. Com apenas 21 quilômetros quadrados, é o terceiro menor país do mundo. Mas o tamanho não é a parte mais surpreendente. Nos anos 1970, Nauru era um dos países mais ricos do mundo per capita. Tudo por causa do fosfato, um mineral valiosíssimo encontrado em abundância no solo da ilha. O dinheiro entrava tão rápido que o governo simplesmente parou de cobrar impostos. Os moradores recebiam educação gratuita, saúde gratuita, casas gratuitas. Hoje, o cenário é completamente diferente. O fosfato acabou, a economia desmoronou. E o país, que já foi símbolo de riqueza no Pacífico, agora depende quase inteiramente de ajuda externa. Para piorar, Nauru tem a maior taxa de obesidade do mundo, com quase 94% da população acima do peso. Resultado direto da mudança drástica no estilo de vida que o dinheiro fácil trouxe. Nauru não tem capital oficial. O aeroporto tem apenas uma pista. E por semanas chegam apenas 2 voos. Uma ilha que viveu o paraíso e depois viu ele desaparecer. Número 4. Tuvalu. Tuvalu é formado por 9 ilhas no Pacífico Sul, espalhadas entre o Havaí e a Austrália. Total de área? 26 quilômetros quadrados. Menos do que muitos bairros de São Paulo. A capital, Funafuti, é uma faixa de terra tão estreita em alguns pontos que você consegue ver o oceano dos 2 lados ao mesmo tempo. Há aproximadamente 11.000 pessoas vivendo aqui. E a pista do único aeroporto do país também serve como campo de futebol. Mas o que torna Tuvalu verdadeiramente único e perturbador é o seguinte: o ponto mais alto do país está a apenas 4 metros acima do nível do mar. Com o aquecimento global elevando os oceanos, Tuvalu pode literalmente desaparecer do mapa nas próximas décadas. O governo já negocia com outros países planos de realocação para toda a população. E aqui vem a virada que poucos sabem. O domínio de internet de Tuvalu é o ponto .tv. E por uma coincidência perfeita, empresas de televisão e streaming do mundo inteiro pagam milhões de dólares por ano para usar essa extensão. Hoje, licenciar o ponto .tv é uma das maiores fontes de renda do país. Um país que pode não existir em 50 anos, sustentado pela televisão que nem tem. Número 3. Liechtenstein. Este você talvez já tenha ouvido falar. Mas o que você provavelmente não sabe sobre ele vai te surpreender. Liechtenstein é um principado alpino de 160 quilômetros quadrados, encravado entre a Suíça e a Áustria. É um dos 2 únicos países do mundo completamente cercado por outros países sem litoral. Tem pouco menos de 40.000 habitantes. E é governado por um príncipe de verdade, a família Liechtenstein, que vive ali há séculos. Mas o que este pequeno principado esconde é absurdo. Liechtenstein é o maior produtor de dentes falsos do mundo. Isso mesmo. Num país com menos de 40.000 pessoas, uma única empresa produz mais de 60 milhões de próteses dentárias por ano, exportadas para mais de 100 países. Liechtenstein tem um dos PPRs per capita mais altos da Europa. A taxa de desemprego flutua perto de zero. E a criminalidade é tão baixa que a prisão do país às vezes fica completamente vazia. Em 2007, uma empresa suíça fez um exercício militar noturno e cruzou a fronteira por acidente, avançando 2 quilômetros dentro de Liechtenstein sem perceber. Ninguém notou. O país estava dormindo. Um principado alpino rico, pacato,
e líder mundial em dentes postiços. Número 2. São Cristóvão e Neves, o menor país das Américas. Com apenas 261 quilômetros quadrados e pouco mais de 46 mil habitantes, esse arquipélago caribenho é praticamente invisível no mapa. Mas sua história é muito maior do que seu território sugere. São Cristóvão foi a primeira colônia britânica estabelecida no Caribe em 1623. Dali, os ingleses usaram a ilha como base para colonizar boa parte das Antilhas. E há um nome nascido na Ilha de Neves que você certamente conhece. Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, o rosto que aparece na nota de $10. Hoje, o país vive do turismo e de um programa que poucos países oferecem: cidadania por investimento. Quem investe a partir de $250 mil no país recebe passaporte de São Cristóvão e Neves, que permite entrada sem visto em mais de 150 países, incluindo o Reino Unido e a União Europeia. É um dos passaportes mais valiosos do mundo, vendido por um país que a maioria das pessoas não consegue localizar no mapa. E a Ilha de Neves tem até o direito constitucional de se separar do país e se tornar independente, e até hoje não o fez. E chegamos ao número 1. Palau. Palau é um arquipélago de mais de 500 ilhas no Pacífico Ocidental, próximo às Filipinas. Com cerca de 20 mil habitantes, é um dos menores países do mundo em população. Mas o que Palau esconde é de outro nível. O país abriga o Jellyfish Lake, o Lago das Águas Vivas. Um lago isolado dentro de uma ilha, onde milhões de águas-vivas douradas evoluíram sem predadores por milhares de anos. Elas perderam completamente a capacidade de ferroar. Você pode mergulhar no meio delas. E não para por aí. O fundo do oceano ao redor de Palau é um cemitério da Segunda Guerra Mundial. Dezenas de navios e aviões japoneses e americanos afundaram nessas águas, e hoje formam recifes artificiais habitados por vida marinha exuberante. É um dos destinos de mergulho mais impressionantes do planeta, e quase ninguém fora do mundo do mergulho conhece. Palau também foi o primeiro país do mundo a criar um santuário marinho nacional, proibindo a pesca comercial em 80% de suas águas territoriais. E quando você entra em Palau, o carimbo no passaporte vem acompanhado de um compromisso escrito que o visitante assina, prometendo respeitar o meio ambiente do país. Um país minúsculo, com um oceano que parece não ter fim, e uma consciência ambiental que países enormes ainda não têm. O mundo é muito maior e muito mais estranho do que a gente imagina. Isso é o Raw World, o mundo como ele realmente é. Se esse vídeo abriu a sua cabeça, inscreva-se no canal. Toda semana tem um novo lugar que você nunca esperaria existir. E me conta nos comentários, qual desses 5 países te surpreendeu mais?